Meninas e meninos do meu coração varonil, estamos dando início a mais uma correção de uma prova, excelente prova, TRF, terceira região, banca examinadora, ilustríssima FCC, que vem a FCC, vamos estar preparados para você, FCC. Vamos dar início agora à prova de técnico judiciário. Vamos lá, nossa correção. Tá aqui as redes sociais do seu professor Sionil Borges. Me acompanha lá no Instagram, Prof. Sionil Borges, Facebook, Sionil Borges Júnior. Tem o meu WhatsApp, só mande informações de cunho estritamente concursístico. Vai lá, joga sua dúvida, estarei ali até as 23 horas para poder responder a sua dúvida. E temos aqui um canal no Telegram em que você pode escutar o seu professor trazendo dicas gerais do direito administrativo, constitucional, tributário, administração pública e outras matérias de interesse concursístico. Vamos lá, nossa primeira questão. Técnico judiciário, noções de direito administrativo, então se pressupõe uma prova um pouco mais simples, né? Um pouco mais simples no sentido de que você faz em casa. Nesse momento você está em casa, você não enfrentou o certame, você não esteve lá sentado ao lado de outros em todo aquele exigível nível de concentração. Por isso, fazer em casa é sempre mais simples. O poder hierárquico é elemento importante na coordenação dos agentes incumbidos do exercício de determinadas funções estatais. Tal poder, e aí você vem analisando, está presente também, pressupõe a faculdade de, impõe um dever de, permite a revisão de, explica a relação de controle. Temos a questão, mas a minha sistemática, a minha metodologia para vocês é sempre dar uma pincelada teórica. Vamos dar uma pincelada teórica, a começar aqui pela inexistência do poder hierárquico entre as estruturas de poder. Você tem os poderes independentes e harmônicos entre si, executivo, legislativo e judiciário. Entre eles, não há hierarquia. Então significa dizer que o poder executivo não submete à hierarquia. Quando olha para cima o chefe do executivo, ele não vê o ministro do STF. Quando o ministro senta em sua cadeira, o ministro do STF, ele não olha e vê um deputado ou um senador e vice-versa. Então não existe hierarquia entre as estruturas de poder. A hierarquia existe só onde há direito administrativo. Ah, então significa dizer que a hierarquia existe só no poder executivo? Professor, não. Porque Montesquieu, apesar de preconizar, defender aquela repartição absoluta de poderes, quem julga não administra nem legisla, quem legisla não administra nem julga, no Brasil adotamos o princípio da especialização, de modo que todos os poderes administram, embora compita, é de competência do executivo administrar tipicamente, primordialmente. Então, existe poder hierárquico dentro do executivo, dentro do judiciário e dentro do legislativo no que diz respeito à matéria administrativa. Todos eles precisam de ordenar, de fiscalizar, de possibilitar até repartir e trazer para si o exercício da competência por meio da delegação, da avocação. Agora, tem uma lâmpada desse ladinho. E quando tem lâmpada, seu professor ilumina. Vamos iluminar a sua vida. Vamos iluminar a sua vida para estabelecer um detalhe de prova, que não foi cobrado nessa prova, mas nas vindouras. Vai que numa prova futura da FCC, ela diga: o poder judiciário e poder legislativo, no exercício de suas funções típicas, não há hierarquia. Então guarda carinhosamente que a hierarquia existente dentro do judiciário, dentro do legislativo, é só no que diz respeito, no que atina, no tocante, quanto relativamente à função administrativa. Então não há, no que diz respeito à função judiciária, na função legislativa, um traço direto da hierarquia, da subordinação. Entendi. Decorre da hierarquia, segundo ponto, decorre ordenar, mandar mesmo. E vamos verificar se a ordem está sendo cumprida. Para tanto, eu fiscalizo.
aplico penalidades, delego e avoco. O ato de delegar é repartir. O ato de avocar é trazer para si. Tem lâmpada, professor? Tem lâmpada? Então vamos iluminar essa lâmpada, ilumina a minha vida. Eu ilumino sim, para estabelecer que o ato de delegar e o ato de avocar, eles não ocorrem de forma irrestrita, não é em qualquer caso. Por exemplo, vedada para competência, matérias de competência exclusiva. Eu não posso delegar matérias de competência exclusiva. Legal. E uma última observação. Entre a administração chamada de central, que é a administração direta, e a administração indireta, também chamada de descentralizada, não existe subordinação ou vinculação? É uma pergunta e você sabe a resposta. Você, concurseiro, nato, sabe que o que não tem é subordinação, porque subordinação é hierarquia. Então não existe hierarquia, mas existe um traço aqui pontilhado remetendo-nos à conclusão da existência da vinculação. Então, voltando à nossa sentença, à nossa questão, está presente também nas relações entre governador e município? Não, obviamente que não. Não há entre estrutura da União, dos estados, municípios, DF, hierarquia. A coordenação, necessária coordenação, até porque o nosso federalismo é cooperativo. B, pressupõe a faculdade, sim, de avocar, de delegar. A faculdade é o poder, a prerrogativa de, seja qual for a matéria, seja qual for, é muito tempo, né? Competência exclusiva, por exemplo, não se delega, não se avoca. Impõe o dever de obediência. Dever de obediência irrestrito, gente, não. É vedado você cumprir as ordens manifestamente ilegais. Então, o dever de obediência ele é restrito. Permite a revisão de ofício dos atos do subordinado, sim, seja por razões de mérito, conveniência e oportunidade, seja por razões de legalidade. Né? É um vício, é uma infração, uma transgressão à ordem jurídica, ressalvados eventuais limites impostos pela lei. É a nossa resposta, corre para o abraço. Essa é a resposta. E a letra E explica a relação de controle que existe entre um ente da administração direta e indireta? Não, porque entre essas estruturas não existe hierarquia, existe vinculação, controle finalístico, tudo baseado no princípio da especialização. Matamos aí a nossa primeira questão, vamos à nossa segunda questão. A lei número 97/4, lei de processo, vem trazendo lá no parágrafo único alguns critérios, dos quais se destaca a vedação, a aplicação retroativa de uma nova interpretação. A administração pública toda hora muda a sua interpretação. E toda hora, se ela conferisse dessa nova interpretação efeito retroativo, ela estaria espancando, maculando, acabando com a estabilidade, necessária estabilidade nas relações jurídicas. Então, qual é o nome do princípio que protege a necessária estabilidade nas relações jurídicas? Vou dar uma dica. Eu não deveria. Começa com C. C. Começa com C? Começa com C. C de segurança jurídica. É verdade, a resposta foi segurança jurídica. Aqui, só para relembrar, os princípios, nem todos eles são encontrados só na Constituição Federal. Nós temos aqui, né, o MILP. Não, professor, MILP não existe. MILP é míope. MILP, com O. MILP, não é MILP. Vamos lá, nós temos o LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Sendo que legalidade, moralidade e eficiência, impessoalidade e publicidade não. Foram reproduzidos expressamente também na Lei de Processo Administrativo Federal. Ou seja, legalidade, moralidade e eficiência, princípios expressos no caput do artigo 37, reproduzidos também na Lei de Processo Administrativo Federal. Ao lado desses três princípios expressos na Constituição e expressos na lei, temos outros, como o da proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica. Não lembram? Começa com C? Segurança jurídica. Embora expressos em lei, expressos no ordenamento jurídico,
encontram-se ainda implícitos lá dentro, só reconhecidos a partir dos preceitos constitucionais na Constituição de 88 para a administração pública. Entendi. A segurança jurídica, para ela, que foi a nossa resposta, temos uma lâmpada. Lâmpada deve ser iluminada. E aí eu trago duas aplicações do princípio da segurança jurídica. Caiu nessa prova, vedada retroação. Eita, nome feio. Retroação quer dizer retroatividade. Retroação quer dizer ex tunc. Bate na testa, vai para trás. Olha aí o mnemônico. Vedada a retroação de nova interpretação. Caiu na prova. Perfeito, é a nossa resposta, beleza? Agora vamos prosseguir, porque a banca pode trazer uma outra aplicação dessa lei, encontrada lá no artigo 54. Dever de casa, leia o artigo. Decai, caduca em 5 anos o direito de anular. Significa dizer, administração pública, que o tempo não socorre quem dorme. Aquele que dorme, se mantém inerte, perde o direito. Então você, administração pública, diante de um vício, tem 5 anos para anular o ato. Se não fizer, perde o direito, decai o direito. 5 anos. Isso, e se e somente se o destinatário tiver com boa fé. Então decai em 5 anos o direito de anular perante terceiros de boa fé. Mais uma aplicação da segurança jurídica. Corre aqui para a questão, marca a letra A e corre para o abraço. Vamos à nossa próxima sentença. Para maior especialização, princípio da especialização, os entes políticos podem promover a criação de entidades na administração indireta, que comporão a chamada administração indireta. No tocante à administração indireta, a empresa pública é dotada de, as entidades da administração indireta que sejam dotadas de, somente por lei pode ser criada e autorizada as empresas públicas, explorem idêntico princípio de licitação das entidades de direito público. É vedada a acumulação de cargos também para a administração indireta. Beleza. A gente vai voltar às sentenças. Mas o que eu quero é, primeiro, lembrar a você como funciona o processo de criação dessas entidades que integram a administração descentralizada e indireta, que ficam situadas na periferia da administração central. A administração central e na periferia, os satélites, a administração indireta. A lei é o veículo que vai ser necessário, em qualquer caso, para gerar a criação ou mesmo a autorização de uma pessoa jurídica integrante da indireta. A lei, mas não é qualquer lei. Ela não pode ser genérica, é uma lei específica, assim dispõe o inciso 19 do artigo 37 da Constituição Federal. Perfeito? Cria pessoa jurídica de direito público. Então eu não preciso levar o ato constitutivo a registro. A lei cria diretamente. Cria quem? Direito público. E direito público pode ser uma autarquia, professor? Pode. Professor, pode ser uma fundação? Pode. O STF, inclusive, nivela essas fundações públicas de direito público a uma entidade autárquica. Pode ser, inclusive, uma associação pública. Que engraçado, eu já ouvi esse nome. Já ouviu? Eu também. O artigo 41 do Código Civil de 2002 foi alterado pela Lei de Consórcios Públicos. Ah, legal, professor. Caiu a ficha. A associação pública ou consórcio público quando se reveste de natureza pública. Perfeito. Tendo, portanto, uma natureza também autárquica. Então temos autarquias, fundações públicas de direito público e as associações públicas, que é a configuração jurídica dada ao consórcio público quando possui personalidade de direito público. Beleza. E autoriza quem? Bom, autoriza direito privado, autoriza ser particular. Mas se você, Estado, escolhe ser particular, saiba que deve submeter os rigores das pessoas de direito privado. Nesse momento,
Você empresa pública, você sociedade de economia mista, você fundação pública de direito privado. Olha aí, ó, fundação pública, você é direito público ou fundação pública de direito privado? Direito público a lei cria diretamente, nivelando-se as autarquias, e fundação pública de direito privado. As empresas públicas, CM, fundações precisam pegar o seu ato constitutivo e levar ao órgão peculiar. Bom, quem é o órgão peculiar? Aí depende muito da formatação jurídica, não é? É da empresa pública, sobretudo. Por quê? Porque a empresa pública pode assumir qualquer forma societária. É isso mesmo? Não, não é isso. Eu quero que você complete. Qualquer forma societária admitida em direito que diga respeito ao revestimento de uma empresa pública. Eu escuto às vezes os professores falando aí, pode assumir qualquer forma societária. Calma. É porque a gente do direito administrativo não estuda direito empresarial, o direito comercial. Cuidado, porque existem formas societárias que não se encaixam à empresa do Estado. Por isso que é forma societária admitida em direito. Ah, e você esqueceu uma coisa, iluminar a lâmpada. Já uma sociedade de economia mista, ela é sempre sociedade anônima. Esse SM, esse 100, não é à toa. É sempre sociedade anônima. Tem uma lâmpada, mais uma lâmpada antes de prosseguir nas normas de direito público aplicáveis às entidades estatais de direito privado. Essa lâmpada não caiu nesse concurso, mas eu quero que você guarde, que é a área de atuação definida para as fundações em lei complementar. A área de atuação deverá ser definida numa lei complementar que não existe. Logo, é uma norma de eficácia limitada. Olha aí. As empresas públicas, última observação, antes de fazermos a questão, a elas, embora sejam pessoas de direito privado, a elas nós temos as interferências. Agora um nome que você não gosta, derrogações do direito público no direito privado. Derrogação é interferência parcial. Eu tenho normas de direito público que também são empregadas às pessoas de direito privado estatais, como, por exemplo, o dever de licitar. Dever de licitar. Professor, mas elas seguem a lei do capeta? A lei 8666? Não. Hoje é um novo regime da lei 13.303. Legal, então não seguem mais a lei dos órgãos e as entidades de direito público. É um regime próprio de licitar. Dever de concurso público. Para acesso aos seus cargos, concurso público. Vedada acumulação. E por fim, eu peço atenção para o teto remuneratório. Espera aí, professor, mas não é bem assim não, né? O teto remuneratório não é aplicado indistintamente às empresas estatais. Tem observação aí. Eu sou concurseiro nato. É verdade. Se dependentes. Só existe a aplicação do teto remuneratório se a empresa estatal for considerada dependente, porque ela recebe dinheiro da entidade política, repasse orçamentário, para pagamento de pessoal e despesas de custeio, as despesas correntes em geral. Voltando à questão, vamos conferir se a resposta é letra E. A vedação de acumulação de cargos se estende realmente às sociedades de economia mista, empresas públicas e subsidiárias. Qual o erro, professor, da letra A? A empresa pública é entidade dotada de personalidade jurídica, devendo-se obrigatoriamente? Não. Obrigatoriamente é sociedade de economia mista. Letra B, o erro, sejam dotadas, as entidades de administração direta sejam dotadas de direito privado, em vista da maior, são dispensadas de licitar? Não, é o dever de licitar, conforme a lei 13.303. Somente por lei federal poderá ser criada uma autarquia? Espera aí.
Olha o quadrinho aqui, ó. Lei da União, lei do Estado, lei do DF, lei do município. Cada entidade política pode criar sua própria administração indireta, não havendo necessidade, claro, de uma lei da União sobre normas gerais. Seria uma invasão indevida da União, diga-se passagem. Então não é somente, esse é um somente falso, né? A empresa pública e a SM, respectivos subsidiários, estão sujeitas à licitação. Sim, verdade. Idêntico aos órgãos da administração direta? Não é idêntico, porque seguem a lei 13.303 de 2016. Vencemos mais uma questão, vamos lá. A questão de número 4. A lei 8.112, olha aí, a lei mais queridinha do concurso público, do concurseiro. Aquele que estuda para o concurso de técnico judiciário, ele se debruça exaustivamente no estudo da lei 8.112. Eu não costumo recomendar a leitura para outros concursos, mas quando é técnico judiciário ou analista judiciário, eu digo, esqueça seu nome, esqueça seu sobrenome, mas não deixa de estudar a lei 8.112. Nos termos do referido diploma, é permitido ao servidor, é permitido, que ele pode. Então tem lá um catálogo de proibições, um rol de proibições situadas no artigo 117. Manter sob chefia, participar de conselho, aliciar, participar de gerência, aceitar comissão. Vem comigo. Vamos primeiro vencer algumas considerações teóricas. Eu abro aqui, a resposta foi letra B de bola, eu abro a lei 8.112 no artigo 117 que vem trazendo, é proibido, então não é permitido. É proibido manter sob chefia imediata, cônjuge, companheiro ou parentes. Aqui o detalhe, parentes até segundo grau. É vedado. É vedado também, é não permitido, diga-se passagem, aliciar ou coagir um subordinado para filiação, por exemplo, num partido político, filiação sindical, numa associação. E por conta dessas infrações, diga-se passagem, se você mantiver ou aliciar ou coagir, a lei vem trazendo como penalidade a advertência. Peço que guarde, porque manter sob chefia imediata, parente, é nepotismo. Fere a súmula vinculante 13. Embora o grau de parentesco na súmula vinculante 13 do STF seja até terceiro grau, a lei 8.112 foi até o segundo grau. Mas é grave. A meu ver, grave, teve até súmula do STF, mas é considerada uma infração leve, passível de advertência. Agora, exercer gerência, exceto na condição de sócio, cotista, aí você pode ser sócio, pode ser cotista, pode, só não pode trabalhar na administração ou ser gerente. Aceitar comissão e emprego em estado estrangeiro, sem exceção, não tem exceção. Autorização do presidente da República, Ministério das Relações Exteriores, sem exceção. Vai acarretar a demissão do cargo público, o rompimento da sua relação jurídica funcional com o Estado. Entendi. E tem uma lâmpada. Se tem lâmpada, é porque é importante. Sim, é o que caiu na prova. Foi a resposta, o parágrafo único do artigo 17 foi exatamente a permissão. Ora, eu não posso exercer gerência. Mas se for um conselho de administração estatal, se for uma sociedade cooperativa dos associados, lá, dos servidores, então eu posso ser o gestor, eu posso ser o gerente, posso ser o administrador. Perfeito? Eu vou mais, eu vou além. Você pode participar de um conselho de administração de uma organização social. Isso é permitido, segundo a Lei 9.637 de 1998. Então, exercício de gerência aqui é numa entidade não estatal. Isso é vedado. Agora, se for uma entidade estatal, uma sociedade de economia mista, uma empresa pública, uma organização social que não é uma entidade estatal, é paraestatal, mas a lei permite, você pode exercer a gerência, você pode exercer a administração. Então foi exatamente nesse ponto aqui que a banca veio para tentar derrubar você. Não derrubou, não conseguiu. Manter sob chefia, contanto que haja autorização, ainda que tenha autorização. Não pode
Participar nos conselhos de administração e fiscal de empresas e entidades que a União detenha controle. Verdadeiro. Isso pode. É interesse da União. Aliciar subordinados a se filiar. Não pode aliciar, não pode coagir. Participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não. Desde que não mantenha relação. Ainda que mantenha, não tem isso aqui. Você só pode ser sócio, cotista. Aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro, desde que autorizado? Não. Ainda que autorizado, não é permitido. Então, resposta confirmada, letra B de bola. Vamos à nossa próxima questão. No tocante às licenças e afastamentos dos servidores públicos, a Lei 8.112 estabelece que a licença ao servidor para acompanhar o cônjuge, companheiro, o servidor investido em mandato eletivo, a licença por motivo de doença em família. A banca vem trabalhando aqui muitas formas de licença. Questão muito boa, exigindo do candidato conhecer muitas das disposições da Lei 8.112, atinentes às licenças e afastamentos. O servidor a cargo eletivo onde se desempenha. Após cada quinquênio, o servidor terá direito a que tipo de licença? Vamos lembrar aqui alguns detalhes sobre as licenças. Primeira das licenças, artigo 84, acompanhar um cônjuge. O cônjuge foi deslocado e você tem o direito de acompanhar o cônjuge. A regra é que esse tipo de licença ocorra por um prazo indeterminado, até porque não há muito interesse do Estado em fixar um prazo porque você não recebe remuneração. É isso como regra. A exceção fica por conta da possibilidade de, na localidade onde o seu cônjuge, companheiro, foi deslocado, você ter um exercício provisório dentro da administração direta ou indireta de direito público, autárquica e fundacional. Entendi. Então a regra é essa: prazo indeterminado, sem remuneração, a não ser que haja uma possibilidade de um exercício provisório. O artigo 94, parágrafo 2º, vem trazendo que se você tem lá, você foi eleito, vereador, prefeito, deputado, estadual, você não pode, administração, remover esse servidor. Você não pode promover no cargo o processo de redistribuição. A redistribuição recai sobre o cargo, a remoção recai sobre o servidor. Um instituto ou outro, seja o deslocamento do cargo, seja o deslocamento do servidor, você não pode fazer. Por quê? Mas o servidor está afastado, mandato eletivo. E eu preciso de um outro servidor aqui, então eu jogo ele para uma outra localidade, abro aqui uma possibilidade de repente, trazer um outro servidor que vai trabalhar. Eu sei, é bom para a administração. É ótimo para a administração. O problema é que quando terminar o mandato eletivo, ele vai estar situado em uma outra localidade muito distante. Aí quando ele quiser sair, eu trabalho onde? Eu moro onde? Eu moro no Rio de Janeiro. Beleza. Aí me mandaram para onde? Para São Paulo. Me removeram para São Paulo. Quando eu terminar o meu mandato eletivo, eu vou ter que ir para São Paulo. Eu estou sendo punido por exercer mandato eletivo. Por isso a lei diz, não pode, enquanto estiver no mandato eletivo ou classista, ser removido ou redistribuído. Porque senão vai gerar uma penalidade só porque ele se afastou para o exercício do mandato. Perfeito? O parágrafo 1º do artigo 83 vem trazendo que você pode acompanhar um parente quando no momento de doença, do afastamento, a licença para acompanhar a doença em família. A regra é que a sua presença é indispensável, não tem outra pessoa que possa fazer aquilo. Você é imprescindível. E mais, não é compatível com o exercício concorrente do cargo. Porque quanto tempo você precisa ficar? Não, só a parte da manhã. Então você trabalha à tarde. Quanto tempo você precisa ficar? Não, toda segunda-feira. Tudo bem, vamos compensar o horário durante a semana. Então, se for possível compensar o horário, se for possível estar também executando em concorrência o cargo, você não terá a licença para doença em família. Perfeito? Então, esses são os requisitos. A última que eu trago aqui é do artigo 86 para atividade política. Como funciona?
né? Essa cai bastante em prova porque tem aqui os detalhezinhos com ou sem remuneração e o prazo. Quando há convenção partidária e o seu nome foi trazido, você já pode pedir a licença. Desde a convenção partidária em que seu nome é escolhido, você pode pedir a licença para atividade política. Até a véspera do registro, sem remuneração. Guarda isso. A partir do momento imediato do registro da candidatura, primeiro cenário, você é um servidor normal. Um servidor normal, ele vai se afastar do registro da candidatura até o 10º dia após o pleito, menor, igual a 3 meses com remuneração. Com remuneração. Então ele tem do registro da candidatura até o 10º dia após o pleito, após a eleição, com remuneração. O segundo cenário é quando você exerce um cargo comissionado, você exerce um cargo que trabalha com arrecadação ou ainda fiscalização. Nesse caso, ele não vem trazendo essa limitação temporal de 3 meses. Ou seja, do registro da candidatura até o 10º dia após o pleito, com remuneração. Então aqui com remuneração, e o detalhe é que no primeiro cenário, limitado a 3 meses de intervalo entre o registro da candidatura e o 10º dia após o pleito. Voltando à questão, parece que é a letra C, né? Façamos a leitura. A licença por motivo de doença em pessoa de família somente será deferida se a assistência direta for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente ou mediante compensação. Foi exatamente o que falamos há pouco. Essa é a resposta. Qual o erro da letra A? A licença ao servidor para acompanhar o cônjuge que foi deslocado será por prazo indeterminado. Sim, verdadeiro. Com proventos proporcionais? Claro que não. É sem remuneração. O servidor investido em mandato eletivo ou classista poderá ser removido? O que falamos? Não cabe, porque você está penalizando o servidor que se afastou. A letra D, a cargo eletivo, onde desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado, ok? A partir de imediato do registro da candidatura, perante a Justiça Eleitoral. Somente a ele retornando no ano seguinte ao pleito? Não, ele retorna a partir do 10º dia após o pleito. Não é somente no ano seguinte ao pleito, né? Após cada quinquênio ou efetivo exercício, o servidor poderá, a seu critério exclusivo, está errado, né? Não é seu critério exclusivo, é a critério da administração pública, afastar-se do cargo efetivo com a respectiva remuneração por até 3 meses para chamada licença capacitação. Então guarda aí que, na verdade, estamos diante da licença capacitação. Tratar de interesses particulares é de até 3 anos e sem remuneração. Guarda essas informações. Então, a cada quinquênio, licença capacitação, mas não fica a critério exclusivo. É a critério da administração pública. Estamos diante de um ato discricionário. Você pode pedir, mas a administração pode negar. Claro, motivadamente negar. Vamos à nossa próxima questão. Júlio exerce cargo público efetivo de motorista em uma autarquia federal e durante o exercício funcional envolveu-se em um acidente que causou danos patrimoniais a terceiros. Nesse caso, no tocante ao regime de responsabilidade civil, o referido servidor responderá de que forma? Objetiva, subjetiva, ação de regresso? Vamos relembrar? Antes de apresentar a resposta? Bom, a resposta foi a letra E. Vamos pensar aqui, né? A união, a administração direta, e na indireta nós temos a figura da autarquia. O servidor dessa autarquia causou um dano ao particular. Esse particular pode se voltar, professor, contra o servidor? Bom, segundo o STF, não pode. Não pode ingressar contra o servidor público. Ao particular é dado acionar a autarquia
inclusive de forma objetiva, pelo dano causado pelo servidor nessa qualidade. Objetiva, encontrado esse princípio da responsabilidade civil do Estado no parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal. Significa dizer que, independentemente de dolo, de culpa, a autarquia é responsável. Professor, e a União? A União não. A União pode até ser responsável. É o que a gente chama de responsabilidade subsidiária, gente. De forma subsidiária. Quer dizer que primeiro eu aciono a autarquia e só excepcionalmente eu vou acionar na justiça a administração direta, que foi quem criou a autarquia. Então, primeiro, responsabilidade pessoal da autarquia. E aí, a autarquia transitou em julgado, pagou o dano, vai ficar de graça? Não. A autarquia pode se voltar contra o servidor. Ah, pode? Pode. Qual é o nome desse se voltar? Se voltar quer dizer ação de regresso. Pode me chamar também, de ação regressiva. Mas essa ação de regressiva, ela só ocorre se o servidor tiver agido com culpa, entenda, de forma não intencional, ou com dolo. Significa dizer que a ação de regresso, ela é sempre subjetiva. Só existe ação de regresso se o servidor agiu de forma ilícita. Então ele nunca responde de forma objetiva. Então não é de forma objetiva. Não responderá em hipótese alguma? Responde. Responde de forma subjetiva? Sim. Apenas se incluído no polo passivo do terceiro? Não pode ser incluído, porque o STF não admite. Não admite o litisconsórcio passivo, não admite a denunciação à lide. Responderá de forma objetiva e subsidiária? Não. A resposta é de forma subjetiva, tem que comprovar dolo ou culpa, e a ação é de regresso. É a autarquia que promove a ação contra o servidor. Confirmada aqui a correção da letra E. Vamos à nossa última questão. A lei, número 8429, estabelece um regime de responsabilidade em razão de condutas qualificadas como improbidade. Tal regime de responsabilidade se sobrepõe, é aplicável de natureza, impõe, não se aplica. Professor, metodologicamente, fala pra gente, o que é essa lei 8429? Ela é uma lei, a começar, é uma lei administrativa, penal ou de natureza civil? Gente, improbidade administrativa. Improbidade administrativa é uma lei civil. Existe uma grande inclinação de você falar que é administrativa ou de natureza penal. Não. Não tem reclusão, detenção por improbidade administrativa. Não é crime. Não é crime. Não é crime. É um ilícito de natureza civil. Podendo ter repercussões penais? Claro que pode. Podendo ter repercussões no mundo administrativo? Sim. Repercussões. Mas não é uma lei penal, não é uma lei administrativa. É uma lei civil, inclusive com repercussões políticas, chamada, inclusive, doutrinariamente, Lei de Natureza Civil Política. As tipologias não são encontradas na Constituição. É a Lei 8429 que vem trazendo as tipologias, do mais grave ato ao menos grave. Todos são graves. Primeiro, enriquecimento ilícito. O segundo, prejuízo ao erário. O terceiro, ferir princípios. Professor, dessas tipologias, qual é aquela que exige dano? Dano econômico. Bom, dano econômico está aqui, ó. Aqui, gente, eu preciso de dano, um dano econômico, para que haja prejuízo ao erário. O nome é prejuízo ao erário, inclusive das tipologias. Essa pode se dar por culpa grave, erro grosseiro ou dolo. Já enriquecimento ilícito, só dolo, e ferir princípio, só dolo. Guarda carinhosamente que o prejuízo ao erário pode ter um elemento volitivo, de vontade,
a culpa. Não intencional grave, diga-se de passagem. Dolo, ninguém se enriquece sem querer, tem que ter dolo, e ninguém fere um princípio sem querer, tem que ter dolo. Entendi. Então eu posso ferir um princípio e não ter dano? Sim. Eu posso me enriquecer e não ter dano? Sim. O dano é um plus. Eu posso ter enriquecimento ilícito mais o dano. Eu posso ter o ferimento de princípios e dano? Não. Porque se houver um dano ao erário, o prejuízo ao erário absorve o menos grave. Professor, teve um dano. O que é? Não sei. Pode ser enriquecimento ilícito. Houve um dano ao erário, como frustrar a licitação, e houve o recebimento de uma vantagem econômica devida. Você vai responder pelo artigo 10 e 9? Não, só pelo 9, porque o mais grave absorve o menos grave. Ou seja, o dano só é necessário para a tipologia do artigo 10. Mas pode ter dano no artigo 9 no artigo 11. Pode do verbo, isso não é essencial. Inclusive, confirma comigo a letra B. É aplicável ainda que não haja efetiva ocorrência de dano. Sim. Artigo 9. Sim. Artigo 11. É a nossa resposta. O erro da letra A se sobrepõe ao regime disciplinar? Claro que não. Não se sobrepõe porque vigora o princípio da independência entre as instâncias. A letra C é de natureza civil, ok, verdadeiro. Embora implique na aplicação de sanções de privação de liberdade, não. Privação de liberdade é direito penal. Impõe a responsabilização objetiva do agente público. O agente público só responde de forma subjetiva. E a letra E não se aplica ao tocante à proteção do patrimonial das entidades de natureza empresarial mantidas ou controladas pelo Estado. Sim, elas também estão. É só fazer a leitura do artigo 1º da Lei de Improbidade Administrativa. Então, confirmada a letra B de bola. E aqui a gente termina a correção dessa prova de técnico judiciário do TRF Terceira Região 2019. Excelente banca, FCC. Parabéns, FCC, por mais esse certame, trazendo aí questões do nível bom para esse público concursístico tão bem preparado. Fique com Deus e uma excelente semana de estudos a todos.